galera, beleza? Estamos aqui agora de novo aí com Ciências da Natureza. A gente vai ver como é que a Sara cai no Enem, como é que a gente pensa na questão da interdisciplinaridade. E eu tô aqui com a minha colega Samantha. E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área de Ciências da Natureza, que como vocês podem ver, é muito legal. Isso aí. Vamos lá, então. E não podemos esquecer aqui do Norton, né? Mais uma vez o rapaz está aqui, ajudando em todo esse processo. Começando aí, o Batelândia, Passos Firmes acompanhando mais Passos Firmes! Vamos pisar na lama! Sabeira, Napuru, Maranhão também está online acompanhando conosco. Vamos lá, pessoal, Ciência da Natureza. Japa Louco e Samantha agora com vocês. Aí, vamos lá então, pessoal. Vai lá, Samantha, vamos iniciar essa coisa aí. Vamos lá, com os nossos... Hoje, essa nossa web... Opa, volta aí. Essa nossa web de Ciência da Natureza vai ser muito chata, né? A gente vai falar aqui sobre açúcar. Opa, a gente vai falar sobre diabetes, sobre chocolate, mas não, né? Só que não, né? Então o que a gente quer trazer aqui pra vocês é mostrar como é que o açúcar vai cair no Enem, pensando lá em química, pensando em física, pensando em biologia. O nosso fio condutor aqui de hoje vai ser o açúcar, tá? A gente vai tentar entender, né, de maneira mais complexa, assim, talvez, como é que ele pode aparecer lá no Enem, porque quando a gente tá falando de interdisciplinaridade, a gente tá falando talvez de um tema transversal, né? E o açúcar é um desses temas. E aí quando a gente pensa, por exemplo, no açúcar, na importância que ele tem hoje, e na importância que ele já teve para a história, né? Eu gostaria de fazer um pedido aqui e falar pro Norton. Norton, qual que é a importância do açúcar para a história? Será que tem alguma coisa a ver açúcar da ciência da natureza com o açúcar da história? Como é que a gente faz essa ponte, essa relação? Bom, eu como professor de história vou dar o link do açúcar na história, então. O produto do açúcar sempre foi muito cobiçado, foi bastante valorizado durante um certo período de tempo, principalmente ali dos séculos XV até os séculos XVIII, quando era um produto, de certa forma, de difícil acesso, principalmente na Europa, certo? Então, a produção do açúcar vai motivar uma série de fatores que vão favorecer deslocamentos populacionais, crescimento comercial, relacionamento comercial e pensar também na culinária. Vamos pensar na culinária. Com certeza. Os países ibéricos como Portugal e Espanha, por exemplo, com a influência moura, tá, do norte da África, tem uma tradição de usar o açúcar nos seus doces, na sua culinária, e isso vem também para o Brasil. Não é à toa que as nossas sobremesas são extremamente doces. Olha só, que maravilha, né? Depois de toda essa aula de história, eu até vou pegar minha garrafinha com açúcar aqui, vou ter que dar um gole, né, para ficar mais calmo um pouquinho. Água com aqui. açúcar? Água com açúcar. Mas essa água aqui é uma água especial, né? A gente, enquanto químico, enquanto pessoal de ciência da natureza, a gente gosta de beber uma aguinha batizada, né? Como dizem por aí. Norton, eu queria pedir um favor para você. Se você pudesse dar uma Não bebe. Só dá uma sopradinha nessa água aí, ó. Dá uma sopradinha. Olha o sopro mágico. Vamos ver o que acontece se a gente agitar o sopro do Norton. Você viu que o Norton é um cara muito especial, né? Vamos ver o que acontece se a gente agitar. Agita. Olha só! Opa! A água ficou azul! Ah, não! Que isso? Isso é mágica? É magia? É feitiçaria? Não, pessoal, isso é química, né? Isso aqui é uma reação que acontece, chamada reação da garrafa azul. Aqui dentro tem o açúcar, né? O açúcar vai reagir com o oxigênio do ar e devido a isso a gente vai ter essa mudança de coloração, ó. Você pode perguntar para o seu professor de química, com certeza ele deve conhecer esse experimento, né? Quando eu tenho o oxigênio do ar, na presença de azul de metileno também, né? Reagindo com o açúcar, a gente tem essa reação química aí acontecendo e agora, depois de um certo tempo, a gente vê que a garrafinha volta à coloração normal dela, né? Tudo no padrão, tudo nos conformes. Depois a gente vai dar um golinho nessa água aí para ficar mais feliz. Aê. E aí, como é que o açúcar está presente na biologia daí também, Samantha? Exatamente. Então, como o Norton comentou, está muito presente na culinária. E lembrando que o açúcar ele é composto por uma molécula de glicose. Isso, né? com certeza. Que é bem importante, que inclusive vai orientar aqui o nosso debate na área de ciências da natureza. Então, a gente precisa primeiro identificar onde será que está presente essa glicose, por exemplo, né? Então, é importante a gente pensar, como o Norton falou da culinária, a gente pensar que está presente nos alimentos. Mas há alimentos que são ricos em glicose e outros nem tanto. Falando em glicose, Norton, será que a galera sabe, pode explicar um pouquinho aí, que tipo de molécula que é a glicose?
Então, pessoal, interage aí, fala com a gente, enquanto a gente vai montar esse experimento. Então, é o seguinte, para poder identificar a presença, então, aí da glicose, é um experimento muito simples, vocês devem ter feito já, né, no colégio de vocês, e ele envolve um pouco reação química, né, Opa, com Flávio? certeza. Então, é o seguinte, pensando em reação química, por exemplo, quando acontece a reação, a gente percebe pela mudança de cor, liberação de gases, é isso mesmo, Sim, Flávio? exatamente. Então, Liberação vamos lá. de luz, né, formação de um precipitado. Perfeito. Vários indícios aí de uma reação química. Então, essa reação que a gente vai fazer é muito simples. É só para a gente identificar se realmente nesse tipo de alimento contém a glicose. Então, a gente vai pingar gotas aqui de tintura de iodo na maçã e também na bolacha de bolacha, água e sal? que algumas pessoas chamam de biscoito. Você né? tá quase igual a Ana mas Maria quem chama Braga, de né? biscoito tá online acompanhando a gente. Que eu Quero vou ver saber. aí. É bolacha, viu, galera? Para quem não sabe, a gente começa a explicar aqui. Olha só, e o que a Então, gente tá vendo ali, Samanta? observem aqui Depois dessa eu vou ter que passar embaixo da mesa. a até, reação rapaz. química. Então, como a gente Olha havia só. mencionado, o iodo, ele identifica a glicose. Então, que tipo de elemento contém a glicose? Considerando aquilo que a gente falou, que na reação química, há mudança de coloração, de temperatura, liberação de gases. Não é isso, Exatamente. Flávio? Então parece que aqui do lado direito não aconteceu nada, Não aconteceu né? A nada. cor continua mesmo, o iodo, e no lado esquerdo ali parece que aconteceu alguma coisa, algum tipo de reação química, né, Samanta? Isso aí comprova o quê, pessoal? Comprova que qual elemento contém mais glicose? A bolacha ou a maçã? E aí, Norton, Façam tem seus comentários votos, hein? aí? Cariacica Castro Alves, Cariacica. participando conosco, colocaram assim, carboidrato, e depois é biscoito. IPTI do Rio de Janeiro, obviamente, É isso aí. Rio de Janeiro, biscoito. Ah, tá? não. E o Jaime Kratz, lá de Campinas, aí, que tá pedindo um salve, tá salvado já, então vocês. E o pessoal de Isso. Teófilo Otoni, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, participando em peso conosco essa semana. E Vai aí, lá. galera, Maravilha. bem-vindos, E aí, o é que isso mais, aí. Samanta? Bom, e aí a gente pode ver essa questão aí da glicose, Flávio, como que ela aparece no Enem, Opa, já com que nós certeza, estamos vambora. falando de Exatamente. elementos interdisciplinares. Então, vamos lá. Então vamos lá para uma primeira questãozinha, né? Essa é uma questão, será que é de química, será que é de biologia? Eu acho que é biologia, ele tem a presença da glicose. Exatamente, então vamos ver. Mas ele está falando sobre reações químicas, né? Vamos ver como é que a glicose, o açúcar, enfim, aparece aí no Enem. Então, por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. Olha só, Samanta, isso daí parece que é coisa de biologia, É hein? biologia, com A certeza. oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Se ele te deu aquele 40% ali, quer dizer que tem alguma coisa muito importante acontecendo. Então, já grifa aquele 40%, tá beleza? Então, beleza. Aí tem a reação ali, C6H12O6. Você sabe que isso daí é um carboidrato, reagindo com oxigênio, liberando CO2 mais água. Você tem o ΔH da reação, menos 2.800 kJ, sendo, portanto, uma reação exotérmica, né? Uma reação que libera energia, e ele já te dá as massas molares, moleza. E ele pergunta assim, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Norton, o que o pessoal está respondendo? O pessoal já matou essa questão, eu tenho certeza. Pessoal, vamos respondendo aí o salve, então, lá pro pessoal do Colégio Estrutura de São Paulo, Cora Carolina de Goiás. Vamos lá, pessoal, estou aguardando vocês responderem. E não esqueçam, fotos de vocês participando das nossas webs com hashtag Enem Positivo no feed do Instagram. Vamos lá, aguardando aqui as respostas dessa galera que está participando ativamente aqui com a Samanta e com o mágico dos mágicos, Flávio Tajima. Norton, posso aproveitar que e fazer um adendo nessa questão, que Vai lá. aparentemente, Opa, né, com parece bem de certeza. Vai lá, química. Samanta. Mas observem ali, pessoal, que a glicose, ela é uma molécula orgânica. É a principal que os seres vivos utilizam para produzir energia. Inclusive, o Flávio comentou da liberação, que é uma reação exergônica, que libera energia. Então, fiquem atentos a isso, porque é uma questão muito recorrente, tanto em biologia como em química.
E aí, Norton, tem Já alguma tem resposta? Pintou. E aí? E olha vamos só, ver. de maneira espetacular essa semana, Cariacica, Castro Alves está bombando aqui, sendo muitas vezes os primeiros a responder. sucesso. Só não sei se responderam certo. Vamos ver. aí tem Eles isso. Só a estão resposta. dizendo que é letra B, mas o pessoal lá Letra do Sesc B. colocou letra C. Opa, Ixi. vamos ver então, que parece que a coisa tá meio em dúvida aí, hein? Vamos ver. Então, a primeira coisa que você tem que saber, ele tá perguntando 1 grama de glicose. Na reação da maneira como ele apresenta ali, eu tenho 1 mol de glicose, né? Você tem a massa molar ali, aí fica fácil. Você tem que encontrar a massa molar da glicose, primeira coisa. Vai lá, Samanta. É só fazer uma continha muito simples. Você sabe que o carbono... Volta, Samanta. Aê! Você sabe que carbono é 12, oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Multiplica ali, acha que 180 gramas é a massa molar da glicose. Tá fácil, tá tranquilo, né? Então, se eu tenho 180 gramas, eu libero 2.800 quilojoules. E se eu tiver 1 grama? Ó, fácil demais, né, Samanta? O que eu vou usar para fazer esse tipo de conta aí, Samanta? Uma regrinha de 3. Regrinha de 3. Que todo mundo Poxa vida, a ama. coisa mais fácil do mundo. Só que você não pode esquecer nessa regrinha de 3, como foi colocado ali, ó. 180 gramas, libera 2.800 quilojoules. 1 grama, X. Só que você não pode esquecer, meu amigo, que eu tinha te falado ali anteriormente, você prestou atenção, aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então tem que multiplicar por 0,4, né? E ele pede no enunciado também, a energia obtida para atividade muscular, né? Ele está sendo bastante específico. E eu acho que é isso que o pessoal lá acabou não fazendo, né? Esqueceram de multiplicar por 0,4. A resposta correta é o item A. Pelotas acertou, então. Aê, Colégio Santa Mônica Pelotas, um acertou. abraço, pessoal de Santa Mônica aí. Um abraço, pessoal Sensacional. do Colégio Albert. Salve, Olha salve, só. Albert. Galera. Ô, Norton, só um detalhe aí, só para a gente retomar um pouco física. Esse tipo de reação que a gente está comentando libera energia química na forma de ATP. Exatamente. Mas o Danilo acabou de comentar em física que tem outros tipos de energia, principalmente a questão da energia mecânica, que ele falou que é um dos assuntos que vai cair com certeza na prova do Enem. Então fica Anota aí ligado. que vai cair no Enem. Isso aí. Lembre-se bem, preste atenção no enunciado, pessoal. Grifa lá, vê o que ele está dizendo. Porque, como já foi dito anteriormente, questão fácil, meu amigo. Você não pode errar. Não está fácil para ninguém. Errou fácil, vai ficar mais difícil ainda. Isso mesmo. Seguindo adiante. Bom, então vamos lá. Nós vimos tudo isso, identificamos aqui onde tem a presença da glicose, a importância dessa reação química, né, para a liberação de energia. Então, eu falei também que todos os seres vivos precisam, né, da glicose como fonte de energia. Mas e aí? Como que o ser humano vai obter ou vai conseguir utilizar essa glicose? Como que ele obtém isso aí? Então, primeiro, a gente pode ver no slide, por exemplo, como que vem ou de onde surge essa glicose. Olha só. Então, primeiro, a gente não pode esquecer que o processo de produção da glicose é a fotossíntese. E aí a gente precisa retomar, porque isso é uma reação muito recorrente. Então, o processo de fotossíntese, ele tem como principal produto a glicose, e para isso ele utiliza o gás carbônico, a água e tudo isso na presença da luz. Então, utiliza a energia luminosa. Então, aí já tem um outro tipo de energia. E um parênteses aqui, porque eu tenho que fazer esse parênteses, eu já tinha favor. percebido, mas como o pessoal que está acompanhando a gente está atento, vai uma advertência aqui para o nosso Japa Louco. O pessoal lá do IBPI Rio de Janeiro está corrigindo o Flávio Tajima. O correto é 1 grama. E não 1 grama. Rapaz, peço mil desculpas. Eu tinha percebido. Eu peço perdão. Aqui, mas a galera tá Isso. Não ligada. perdoa. Isso se A galera deve tá ao meu ligada e não passado, perdoa. pessoal. Dá um desconto, eu vim de Tamarana, lá do interior do Paraná. Lá a gente fala assim mesmo, sabe? Então o negócio tá arraigado em mim. Eu tô tentando mudar, mas é complicado, tá? Parabéns Mas a pro gente tá pessoal no do processo. IBPI do Rio de Janeiro, que Mil além de desculpas, estar viu? ligado na ciência e na natureza, tá super ligado também na língua portuguesa. Isso, aí pra você ver como é que a química também é interdisciplinar, né? Oh, Envolve claro. linguagens, envolve história, biologia, é uma coisa sensacional.
Bom, vamos lá embora. então. Voltando à questão da energia, do surgimento e formação dessa mesmo, hein? glicose. Então, o processo de fotossíntese é responsável pela produção dessa E glicose. só lembrando que o processo de fotossíntese também, né, Samanta? Ela vai envolver conhecimentos de física, você tem a onda eletromagnética ali vindo da luz, Perfeito. você tem várias transformações químicas acontecendo ali, tudo isso dentro de um organismo vivo que é estudo da biologia, né? Perfeito. É Sensacional. totalmente interdisciplinar a Não precisa ciência da falar mais nada, natureza. eu acho, né? Sensacional. Bom, os vegetais, então, produzem. A gente não pode esquecer que, como ele é um ser vivo, ele também utiliza essa glicose. Opa. Por meio de qual processo, galera? Aí tem uma dica do ser humano. Que reação que é essa que está Mas isso acontecendo? daí não tá parecendo muito o ser humano, né? Ah, mas é tipo um meme. Ah, O que tá? entendi. O que aquele Tipo um desenho, então, meme. tá representando, Será que Flávio? esse aí é o tipo de ser humano que vem será? lá de Maringá? Exatamente. Não é do interior do Paraná, é Maringá mais especificamente, né? Não, vamos gente, confundir nada a as ver. coisas. Todo mundo, a galera aí, Norton, certamente entendeu o que esse meme está representando, que processo que é para obtenção e utilização dessa glicose. Né? Tem resposta aí, Norton? Não, o pessoal Bom, Ih, o pessoal tá quieto aqui. silenciado. a gente vai silenciado. conduzir Respiração então. celular. Perfeito, é isso aí, ó. celular. Muito bom. Muito Então é bem. isso aí. Bom, então o ser humano, né, e os outros seres vivos vão utilizar essa glicose no processo de respiração celular para produzir a energia química, como eu já mencionei. Mas essa glicose precisa ser transformada primeiro no nosso organismo para se transformar em energia química. E aí a gente tem um processo, uma reação química que acontece, que é o processo de digestão. Inclusive, assistam o Web de Biologia 2, que lá eles vão discutir um pouco mais sobre esse processo de digestão. Aqui o nosso foco é a questão da glicose e a quebra dessa molécula. E aí a gente vai observar o seguinte: nesses dois recipientes nós colocamos água e um pouco de amido, que contém a glicose. Certo? Mas a gente quer ver como que essa glicose ela é quebrada, degradada. E aí, Flávio, eu vou precisar de um auxílio aqui. Sério? É um pouco xixilento. Ixi, Mas, né, você é o comigo cara mesmo. da química, é com você. Entendi. Então eu preciso que você deposite aqui um pouco do conteúdo salivar. Ah, pra cuspir. Isso. Ah, entendi. Espera só um pouquinho aqui. Eu vou me virar aqui um pouquinho. Oh, que nojo. E aproveitando que vocês estão fazendo aí, mandar aquele Olá. salve, Ai, salve pro pessoal da língua inglesa lá, pessoal que está acompanhando a gente. Luiz Fernando, seja bem-vindo aí. E aí, galera? Vamos lá. Bom, nós fizemos aquela primeira reação que identifica a presença da glicose. Então, vamos ver se vocês estão antenados aí. Nós vamos pingar o mesmo iodo, tá? Olha Vou pingar só. algumas gotas no recipiente que só contém o amido e a água. Tá, aí isso daí diz respeito ao nosso processo digestivo também. Exatamente, processo de degradação. Olha só. Percebam a mudança de coloração. E aí a gente precisa Uma relacionar. reação química também. né, Exato. Samanta? Mas tem um Muito bom. detalhe. Aqui você colocou um pouco de saliva. Sim. A saliva tem como função fazer a degradação dessa glicose. Então, a gente vai colocar também algumas gotas para observar se o iodo vai identificar ou não. Olha só que Gente, coisa olha incrível. só, que incrível. Nossa. É muito parecido com a reação que a gente Caramba. colocou ali. Então quer dizer que a minha saliva tá boa. Tá boa, tá saudável. fazendo a degradação então da tá bom, glicose. tá ótimo. Tanto que o iodo nem identificou a presença aqui. Pois é, pra você ver como é que ela tá Aqui saudável, tá bem viu? presente. Como é bom então, tá saudável, né? Isso, que bom. Ainda mais você que é um super atleta, muito bom. Então é o seguinte, agora a gente Nossa, tem que ver um impressionante. pouquinho qual é a relação disso aqui com as questões do Enem. Exatamente. Vamos né? Não lá? adianta ficar Então só é ilustrando, isso. Né? Vamos lá, Samanta. Próximo slide, então. Opa! Ixi, agora? Você quer resolver? Vamos ler aqui, Resolvo? então. Vamos Vai. ver, vamos ver. Será que isso é química? Ah, é bioquímica! É, Nossa. isso aí. Então vamos lá. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. Trabalho, já me lembro de física, já me lembro do Danilo, Perfeito. né? A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Vamos Nossa, lá. não entendi nada. Não, então Seguindo isso aí. adiante. Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia.
Energia mais uma vez. Mas observem ali o esquema, galera. Então, ao observar o esquema, é fácil a gente identificar, por exemplo, as reações e processos que estão envolvidos, que nós já falamos aqui. Será que tem a ver com o que a gente viu antes, Samanta? Tá lá, com certeza, isso aí. né? Então, só para retomar, então, o processo 1 refere-se à fotossíntese, que utiliza o gás carbônico e a água para Olha produzir os só. combustíveis e oxigênio. E esses elementos, o combustível, por exemplo, a glicose, junto com o oxigênio, por meio da respiração celular, produz a energia e acaba liberando o gás carbônico e água. Então, tá bom. Mas aí, Nossa, que como bacana. seria a resposta dessa E aí, questão? será que o pessoal entendeu? Então, ó, Começou a aparecer resposta aqui. Já começou É, a mesmo? olha lá. Caramba! CESP, Vamos lá, o galera. Elo já marcaram aqui, o Castro Alves. Ah. O pessoal acho que ou tá afinado ou tá completamente equivocado. É, Vamos lá. exatamente. Acho que eles estão É. afinados, Penso né? que sim. Vamos lá então, tá? Passos Firmes também respondeu, mas a maioria tá com letra E. E apareceu Passos Firmes com letra B. B? Ixi, e Maria. aí? Então vamos pensar ali, Samanta. Exato. Então ele está falando sobre, né, o que a gente viu até agora ali, a fotossíntese, você acabou de Sim, explicar. Né? perfeito. Então tem o CO2 e água, tem a plantinha lá, vai fazer a fotossíntese e vai converter o CO2 e a água, vai converter em glicose, Mas, né? Flávio, Energia, combustível. Para conseguir fazer essa conversão que você falou, né, utilizando gás carbônico e água, precisa de um elemento essencial. Opa, que que será é que é esse elemento? Você Será... comentou, eu Vamos falei. olhar as questões ali? Vamos Será lá. que é energia térmica? Será que é calor? Calor, acho que não, né? Não talvez necessariamente. não. Mesmo- Energia química, eletroquímica, E tem cinética, tá pintando demais aqui, tem eletromagnética, mas daí tá envolvendo física. Nossa, essa é uma questão Cadê interdisciplinar. o Danilo para ajudar a Ciências gente? da E natureza, agora? olha só. Ah, entendi. Ah, eletromagnética, a gente lembra do quê, Samanta? Da energia luminosa. Energia da luminosa, a luz. gente lembra da luz. Exato. Olha só, será que para fazer fotossíntese precisa de luz? Com certeza. Eu acho que precisa. E aí, quando a gente está fazendo combustíveis, transformando em CO2 e água, a gente tem a respiração, isso é um processo químico. Exato. Aê, pessoal! Resposta Alternativa correta. é a letra Inclusive, E. pessoal, falei para vocês várias vezes, produção de energia química. A única alternativa que teria essa questão seria a alternativa E. É verdade. Né? Você tem toda Então, a razão. gente também pode tentar ficar atento a esses detalhes então, aí. acho que Assustaram a galera mudou pra letra B. Mas vou te Mas, falar ó, uma tem que coisa, ter hein? confiança, galera. Marcou, não volta atrás. Assistiu o Assim Enem funciona. positivo, é sucesso. É igual a flecha lançada, nunca Vamos mais lá. volta. Muito né? bom. Aí, o processo 1 e o processo 2 ali. É importante prestar atenção nisso aí, né? Exato. Você tinha que entender o esquema que estava sendo apresentado. Exatamente. Tinha que conseguir traduzir isso aí num processo que é bem conhecido de todo mundo, que é fotossíntese, que é bem básico. Passos Firmes aqui tá se justificando. Ah. Vamos lá. Foi errado porque o gato passou no teclado. O Ah, gato passou no isso, teclado. com E certeza. aproveitando que o gato passou no Rapaz do teclado, céu, aquele essa eu nunca tinha abraço ouvido. pra Simone Estival, que tá acompanhando a gente Opa, lá na Simone, casa dela. aquele abraço, Que hein? ela gosta de gato, a gente ficou sabendo. É disso aí. verdade. Legal. Protetora Bacana. das criancinhas. Vamos lá. Vamos lá, Bom, pra próxima. mas para finalizando já, né, a gente precisa lembrar que não é só o ser humano, né, os vegetais que fazem esse processo. Ah, sim. Micro-organismos também Nossa, liberam. é Inclusive verdade. tem uma reação muito massa que Muito massa? mostra muito hein? massa. Massa. E aí é Olha o só. processo, hein? Olha Muito só, legal. tem muita Muita massa. Esse Poxa. processo, você sabe qual é, Flávio? Ah, isso daí é... Deixa eu ver. O pão acho tá que Tem a ver crescendo. com a fermentação, né? Perfeitamente. Olha só. Nossa, é muito massa mesmo, hein? É. Muita massa, né? Deu até uma fome aqui. Ui, nossa. Então, vamos lá. O que acontece? O processo de fermentação também utiliza a glicose para produzir energia. Olha só, de novo aparecendo Novamente, a né? Mardita, E né? eu vou precisar da sua ajuda porque fala da Ixi, reação, Flávio, né? Maria. Interdisciplinar é isso. Entendi. Então, vamos dar uma olhadinha como que isso aparece no Enem. Uma questão bem recorrente, inclusive. Olha só, então, que ali coisa na bonita. tela, tem a questão de 2016. Então, o muito legal da ciência da natureza é observar o esquema. O esquema já nos dá noção muito rápida do que a gente precisa para resolver a questão, lembrando que são só 3 minutos. Então, lá na questão, o esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol, utilizando o milho como matéria-prima. Mas aí, Norton, a galera quer comentar alguma coisa? Apareceu assim, fermentação alcoólica. Fermentação Castro Alves, alcoólica. Ciracica, Exato. Bem. A galera tá Olha só, ligada. esse é o mesmo processo, por exemplo, quando a gente vai produzir cerveja artesanal, né? Eu sei que vocês não podem ainda, infelizmente, mas que você precisa fazer a hidrólise ali antes, Exato. porque não é o milho diretamente que vai ser fermentado, Não, né? de maneira Tem que ocorrer alguma. algum outro processo ali. Fala lá na O hora. pessoal do Coopermundi aqui, ó, ótima aula. Olha Parabéns, só. positivo, biologia e química. Coopermundi vai ser 100%. Ô, Aê!
louco, galera, é isso Cooper Moody, mesmo. tá para ganhar o mundo mesmo, Muito né? bom. Então, a gente vai finalizar aqui essa questão. Então, olhou ali o esquema, processo de fermentação. E vocês já sacaram que é a fermentação alcoólica. Ali a presença do etanol, por exemplo. Mas, além do etanol, tem liberação do gás carbônico e água. Então, voltando, para vocês observarem de novo aquela imagem que eu acho muito da hora da fermentação, Muito massa. percebam que o pão está crescendo. E ele cresce graças à liberação do CO2 pelo processo de fermentação. Para ele ficar fofinho, Exato, pra ficar gostoso, bem gostoso. Né? Por isso que é importante a presença do fermento. E- Pode ser um fermento químico também, Pode né? ser, Mas nesse só que caso, aí a gente é um- vai usar o biológico. Só que o fermento uma químico outra coisa, também né? libera o gás carbônico, é isso, Flávio? Exatamente. Mas aí tem um Só que é um processo detalhe. diferente. Flávio, tá liberando o gás carbônico. Mas e o etanol? O que acontece com ele? O etanol Que tipo, uma substância volátil? é volátil, né? Ainda mais se tá no forno ali, altas temperaturas, Perfeito. né? Baixa massa molecular. Acho que Então, vai acabar se vaporizando, né? Exato. É isso que acontece. Então aí a gente tem um pão fofinho e delicioso, né? Olha só. E E além- não alcoólico, né? Não Isso que é alcoólico, importante também, que a gente perfeito. pode vender nas nossas cantinas das Muito escolas. importante. Bom, é isso então. Voltando à fermentação, quem realiza esse processo, por exemplo, são os fungos, ali a presença das leveduras. Como o Flávio mesmo mencionou, a fermentação não vai acontecer diretamente do elemento do milho. Precisa acontecer a hidrólise ali. Então vejam que a hidrólise acontece antes. E aí a gente quer saber qual que é o papel dessa hidrólise. O Enem quer saber o processo de hidrólise especificamente. Isso, por isso que é importante prestar atenção no enunciado nessa Ele está Exato. perguntando da hidrólise especificamente. E né? a gente olhar o processo de fermentação e lembrar que para ele acontecer precisa de glicose. Exatamente. Então, a partir do processo de fermentação, tem que ter a glicose ali. E aí vem a etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para quê? Quais seriam as alternativas corretas? Aliás, a alternativa correta. Lembrando aquilo que a gente comentou a respeito da produção de energia, da utilização da glicose pelo processo de fermentação. E um detalhe que eu quero falar aqui enquanto vocês estão pensando. Quando a gente fala de fermentação, é um processo de respiração anaeróbia. E isso aí tem lá no material bem certinho para vocês. Anaeróbia, esse processo de produção de energia sem utilizar o gás oxigênio, que é diferente da respiração celular, que precisa do oxigênio para acontecer essa reação Com química. certeza, tá certo. Então, lembrem bem desses dois processos, ok? Norton, tem alguma resposta? Tem alguma coisa aí? Pintou aqui uma primeira resposta antes, aquele Vamos ver. abraço para os professores Tiago e Sandra, do Integrado de Diadema. Olha só, Vamos lá, Diadema então. presente. E aqui, pessoal, o Castro Alves de Cariacica de novo. Vamos É o primeiro lá. a responder. Letra Apavorando. D. O que vocês acham? Letra D de dado será o amido. Onde é que tem amido, por exemplo, Samantha? O amido, ele é uma molécula formada por glicose. Glicose, olha só, Olha por isso só. que não pode ficar comendo muita batata, né? Ah, infelizmente não. Entendi. O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Então quer dizer que o amido, a maneira como ele se apresenta, não dá para ser utilizado pela Não, levedura. Tem que perfeito. acontecer o quê? Precisa quebra. Hidrólise, né? Exato. Então acho que o a letra pessoal de D? Cariacica levou mais uma Isso vez. aí. Muito bem, pessoal. Mas- Pessoal, então nós estamos chegando ao término dessa Isso. super web de ciência da natureza. Massa. Uma dica super rápida aí, Samantha e Mágico dos Mágicos, o Japa Louco. Vai lá, Flávio Tajima. Quer Bom, começar? sim, pessoal, essa questão sobre a produção de energia, ela é muito recorrente em várias provas, em diversos formatos. Nós vimos aí fermentação, respiração celular, e a gente tem que pensar também na questão do meio ambiente, né, das outras transformações de energia. Então, aí já fica uma dica para vocês focarem bastante nesse assunto, aliás, mais ainda porque vocês já estão sabendo tudo, pelo que a gente percebeu. Exatamente. Então, fica ligado aí nessa área. E também presta atenção bastante. A gente falou aqui, pessoal, só sobre glicose, basicamente, né? Em todas as questões envolviam esse processo. Então, a questão interdisciplinar parece muito forte no Enem. Tem várias questões que você não vai conseguir identificar se é química, se é física, se é biologia. Todas elas aparecem de maneira integrada. Então, procure observar os fenômenos de maneira mais holística, de maneira um pouco mais ampla, né? Que daí, com certeza, vai ser sucesso. Então a gente fecha aqui com as duas últimas mensagens, assim, não, saudades do Japa, nunca irei te esquecer. Ô, Pessoal, louco. quem quiser ver o Japa mais uma vez, hoje à tarde a gente repete essas Ô, webs louco. com o Japa. Vai lá, fechando Valeu, essa web. galera. Um abraço. Falou, gente. Tchau, tchau. Obrigado, hein?